Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP. Depois de um tempão sem aparecer por aqui, né? Trago um vídeo para você bem interessante. Será o fim das criptomoedas? Será que vamos testemunhar o final desse mercado? Então, fica comigo que nesse vídeo eu vou trazer para você bastante coisa interessante. É a retomada do nosso canal. Que bom saber que você está aí do outro lado, me emprestando seu tempo, seu bem mais precioso, sabendo que esse conteúdo é um conteúdo informativo. Eu trago para cá uma informação interessante sobre XRP e sobre o mercado das criptomoedas. Vamos lá? O futuro das criptomoedas, fim ou transformação? Estamos diante de uma inflexão histórica. A pergunta não é se as criptomoedas vão sobreviver, mas em qual forma elas vão emergir do período de maturação que vivemos agora. Vamos avaliar a partir de 2025 até 2035. O que pode acontecer no mercado das criptomoedas? O que pode acabar? Antes de falar sobre o que vai crescer, é essencial entender o que está em risco de desaparecer. E por que isso é saudável para o ecossistema? A era dos tokens sem utilidade. De 17 a 25, surgiram dezenas de milhares de tokens. A grande maioria não resolve problema real, não gera receita e não possui ação institucional. A era da especulação pura. Nos primeiros ciclos, bastava um white paper, uma narrativa e pronto, explodia tudo, né? E hoje o mercado exige receita, compliance, liquidez e casos de uso concreto. Eu sempre falei isso para vocês. Vocês que estão no canal há bastante tempo, vocês são testemunhas disso. Eu sempre falei, a era da especulação está chegando ao final. Até demorou muito, mas estamos experimentando esse momento. Dezenas de milhares de tokens e a grande seleção natural. Entre 2017 e 2025, o número de criptomoedas explodiu. A esmagadora maioria desses projetos compartilha as mesmas fragilidades estruturais, sem problema real. Criados para capturar especulação, não para resolver necessidades concretas do mercado. Sem receita, modelos econômicos que dependem exclusivamente de novos compradores para se sustentar. Sem adoção institucional, ignorados por bancos, fundos e reguladores por falta de compliance e transparência. Sem vantagem tecnológica, facilmente replicáveis, sem diferencial sustentável frente à concorrência crescente. Com o avanço da regulamentação global, a probabilidade de que a grande maioria desses projetos desapareça é muito alta. Cuidado! Dá uma olhada na tua carteira e vê quais os tokens desse tipo aí você tem. O mercado está mudando, nós estamos diante de uma transformação inédita e pode ser que muita coisa mude. Fica atento, tá? Do white paper às exigências institucionais. O mercado de ontem, nos primeiros ciclos cripto, bastavam 3 elementos para atrair capital e atenção. Um white paper com visão grandiosa, uma narrativa envolvente e disruptiva, uma comunidade entusiasmada nas redes sociais. A barreira de entrada era baixíssima e o resultado foi uma explosão de projetos de qualidade duvidosa. No mínimo, né? O mercado de hoje, instituições, fundos e reguladores passam a exigir critérios muito mais rigorosos antes de qualquer alocação de capital. Genius Action e Clarity, ou seja, leis que prezam por compliance, transparência, regulamentação, centralização, dinheiro institucional entrando. Eu falo isso com vocês há muito tempo. Vocês que estão aqui no canal desde o início acompanharam isso. Eu venho falando, o mercado de cripto vai ser o melhor da centralização com o melhor da descentralização. Um terceiro mercado vai surgir e chegou. Agora a gente está falando de tokenização, nós estamos falando de inteligência artificial entrando forte no mercado e compliance, regulamentação, clareza, transparência, usabilidade, aplicabilidade e o fim da especulação. Receita recorrente e modelo sustentável, compliance regulatório documentado, liquidez adequada e profundidade de mercado, casos de uso testados e validados. Isso muda completamente o jogo da seleção de projetos. Stablecoins, o maior caso de uso real da blockchain. O maior caso de uso real da blockchain não é NFT, não é DeFi, não é metaverso, é stablecoin. Elas já movimentam trilhões de dólares por ano,
conectam o sistema financeiro tradicional ao universo digital e funcionam como a camada de liquidação mais eficiente já criada. São o dinheiro digital que o mundo realmente usa. Tokenização, um mercado maior que o cripto tradicional. Muitos analistas acreditam que a tokenização de ativos do mundo real pode ser muito maior do que todo o mercado cripto tradicional junto, combinado. Estamos falando de representar digitalmente com liquidez, rastreabilidade e programabilidade, uma fatia significativa da riqueza global. Títulos públicos, emissão e negociação de bonds governamentais em blockchain, com liquidação instantânea e acesso global. Fundos e ações, cotas de fundos e ações tokenizadas, permitem fracionamento, negociação 24/7 e acesso democratizado, 24/7 por 365. Imóveis, propriedades tokenizadas viabilizam investimento fracionado e liquidez em um mercado historicamente ilíquido. Ouro, petróleo e commodities agrícolas, representado digitalmente com custódia verificável e rastreável. Pessoal, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com o teu pessoal, com aquela galera que você sabe que gosta de criptomoedas, com aquela galera que está no mercado digital das cripto, porque o mercado mudou e você precisa estar atento, você precisa estar atenta. Olha quanta coisa nova, olha quanta coisa diferente, olha que maravilha esse conteúdo. A nova arquitetura da infraestrutura financeira. O mercado caminha para uma arquitetura em camadas bem definidas. Assim como a internet opera sobre TCP/IP, sem que os usuários percebam, a blockchain tende a se tornar infraestrutura invisível, a base sobre a qual o sistema financeiro global vai operar. Camada 4, agente de IA. Inteligências artificiais realizando transações financeiras de forma autônoma, sem intermediários humanos. Camada 3, ativos tokenizados. Ações, imóveis, fundos, commodities representados e negociados digitalmente em escala global. Camada 2, stablecoins. A camada de liquidação e pagamento. Dinheiro digital estável conectando o sistema tradicional ao digital. Camada 1, infraestrutura blockchain. A fundação. Redes descentralizadas, imutáveis e programáveis que sustentam todo o ecossistema acima. O que significa para o Bitcoin? O Bitcoin continua ocupando uma posição única e difícil de ser replicada. Ele não precisa necessariamente vencer em pagamentos no dia a dia para ser relevante. Sua tese principal é a de reserva digital de valor. Um ativo escasso, descentralizado, imune a intervenções governamentais e com 15 anos de histórico de segurança. Por isso, muitos investidores e analistas o comparam mais ao ouro do que a uma rede de pagamento tradicional. O que significa isso para o XRP? Aqui a discussão fica estrategicamente interessante. Se o futuro do sistema financeiro for construído sobre stablecoins, tokenização, inteligência artificial e liquidação internacional, a competição relevante muda de eixo completamente. A competição do passado. Por muito tempo, o debate do mercado foi simplificado como XRP versus Bitcoin. Qual criptomoeda vai dominar? Essa narrativa já não captura a complexidade do que está sendo construído. A competição do futuro. Pergunta real para 2026, 2027, 2030, 2035 será: qual infraestrutura vai movimentar o dinheiro do mundo digital? É exatamente nesse posicionamento que a tese do XRP tenta se inserir. Como camada de liquidação e transferência de valor entre instituições financeiras globais. O que vem por aí é enorme, gente. O que vem por aí é grande demais. O cenário base provável para 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 até 2035. 95% dos projetos cripto desaparecem. A grande seleção natural elimina tokens sem utilidade real, sem receita ou sem adoção institucional significativa. Bancos emitem ativos tokenizados. Grandes instituições financeiras passam a emitir e negociar ativos do mundo real em infraestrutura blockchain. IA realiza transações autônomas. Agentes de inteligência artificial passam a executar operações financeiras programadas, sem intervenção humana. Stablecoins dominam pagamentos digitais. Tornam-se o padrão global para transações digitais, substituindo parte dos sistemas bancários tradicionais. Governos regulamentam fortemente o setor.
Frameworks regulatórios consolidados substituem o vácuo legal, criando barreiras de entradas mais altas. Poucas infraestruturas concentram valor. Assim como ocorreu com a internet, duas ou três redes dominantes capturarão a maior parte do valor gerado. Quais serão essas redes? Não é o fim, é a seleção. Fase experimental, fase de seleção, fase institucional. O mercado cripto está passando por um processo análogo ao que a internet viu e viveu entre 2000 e 2005. Centenas de empresas desapareceram, mas a infraestrutura sobreviveu e se tornou a base da economia global. A trajetória das criptomoedas aponta para o mesmo caminho. O mercado vai ficar mais exigente, e isso é positivo. A exigência crescente das instituições não é um obstáculo para o ecossistema. É um filtro de qualidade. Projetos que sobreviverem a esse escrutínio serão mais robustos, mais líquidos e mais integrados ao sistema financeiro global. A consolidação, ainda que dolorosa para quem especulou em projetos frágeis, é o caminho necessário para a maturidade do setor. Blockchain como infraestrutura invisível. Volto a falar com você. Já compartilhou esse vídeo? Já curtiu? Já está inscrito no canal? Olha que conteúdo. É o conteúdo para voltar em alto estilo. Percebeu? Que diferença? A analogia com a internet. Hoje você usa e-mail, streaming e redes sociais sem pensar em TCP/IP, ou HTTP, ou DNS. Esses protocolos são a fundação invisível de toda a experiência digital. No cenário mais provável, para 2026 até 2035, a blockchain vai ocupar exatamente esse papel no sistema financeiro. Liquidação de pagamentos internacionais, custódia e transferência de ativos tokenizados, execução de contratos financeiros programáveis, trilhos sobre qual IA agentes vão operar. O usuário final não vai saber, nem vai precisar saber o que está usando o blockchain. Eles vão experimentar tudo, eles vão sentir toda a evolução, mas não vão saber do que se trata. A pergunta certa a fazer: estamos próximos do fim das criptomoedas? Não é essa a pergunta. A pergunta certa é: estamos próximos ao fim da fase experimental e do início da fase institucional das criptomoedas? Os sinais de 25 e 26 apontam fortemente para a segunda hipótese. ETFs aprovados, bancos emitindo stablecoins, governo testando CBDCs, grandes corporações tokenizando ativos. Tudo indica uma transição em curso, não um colapso. Transformação, não extinção. Se a hipótese institucional estiver correta, o mercado do futuro terá menos projetos, menos especulação e muito mais integração com bancos, empresas, governos, stablecoins, tokenização e inteligência artificial. Menos projetos. 95% dos tokens vão desaparecer. Sobram os que têm utilidade real e adoção comprovada. Menos especulação. O capital migra para ativos com fundamentos sólidos, receita e compliance regulatório. Mais integração. Blockchain torna-se infraestrutura financeira global, tão essencial quanto a internet de hoje. Isso não seria o fim das criptomoedas, seria a sua transformação em infraestrutura financeira global. Eu sou o André Renato, essa é a minha opinião, esse é o meu estudo. Se fizer sentido para você, se apropria, usa, investiga, tira a sua conclusão. Se você quiser se aprofundar, se você quiser conhecer mais, se você quiser fazer parte de um grupo onde discutimos isso o tempo todo, estão abertas as vagas para o meu grupo Trader Inteligente. Durante um ano eu trabalhei 4 encontros por semana e durante 15 dias, esse período de junho, as vagas estão abertas. Lê o comentário desse vídeo, lê a descrição do vídeo. Ali está explicando bastante coisa, ali está o meu contato. Se você quiser fazer parte desse grupo, as vagas estão abertas a partir de hoje e vão ficar abertas até o dia 30 de junho. A partir daí, 11 meses do grupo fechado e eu só volto a abrir no ano que vem. Se você quiser fazer parte de um grupo que fala sobre essa transformação, essa revolução do mercado das criptomoedas, manda um WhatsApp para mim.
Eu sou o André Renato, grato pela sua presença no vídeo. Vamos em frente. Até o próximo conteúdo.